Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. Saudamos os pastores aqui à mesa, pastor Raniele. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Marcos Roberto, a paz do Senhor a todos que estão conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Saudamos o pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Raniele, a paz do Senhor a você, que está conosco toda semana no programa Evangelhos. Glória a Jesus. Para todos que estão participando conosco deste programa, nós vamos agora dar sequência ao Evangelho de Mateus e nós vamos tratar de um assunto muito interessante que está no capítulo 5 de Mateus, o versículo 13, que vai falar do sal da terra. Nós vamos relembrar aqui, nós fizemos em alguns programas anteriores uma introdução ao Sermão do Monte, onde nós falamos das bem-aventuranças, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Para você que está assistindo pela primeira vez, nós temos todos esses programas gravados no YouTube. Faça uma visita, acredito que você vai gostar muito de entender sobre as bem-aventuranças, E nós vamos aqui agora, nós fizemos um pequeno parênteses, nesse momento. Nós falamos agora, nos últimos episódios, sobre a tentação de Jesus, que foi no capítulo 4. E hoje nós estamos retornando aqui ao capítulo 5 de Mateus. Nós vamos dar sequência aqui ao episódio do Sermão do Monte, falando sobre o discurso do Senhor, aonde ele estava ali se dirigindo aos seus discípulos. E ele explica de uma forma muito didática, dizendo assim, que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Nós vamos relembrar aqui que o monte onde Jesus fez o sermão da montanha, ele está localizado na Galileia, entre as cidades de Tábega e Cafarnaum, ao lado do mar da Galileia. O local exato no monte onde Jesus fez o seu sermão não se sabe, mas nós estamos aqui apresentando uma pequena noção para aqueles que estão participando conosco. E o texto diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então foi dessa forma que o Senhor começou ali a explicar a segunda parte do Sermão do Monte. Esse foi o modo como o Senhor Jesus iniciou o mais belo e edificante sermão que a humanidade jamais ouviu. Assentado no monte, o Senhor viu à sua frente uma multidão vinda de todas as partes do Oriente. Essa multidão estava aflita, sem conhecimento, sem a bênção de Deus e sem a direção do Espírito Santo. Logo após proferir as bem-aventuranças, o Senhor Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: Vós sois o sal da terra. E vamos ver a menção também nos evangelhos de Marcos e Lucas, esse momento tão especial que o Senhor ele começa a conversar com os seus discípulos. Então, os discípulos aqui, eles são apresentados agora de uma forma muito interessante. Raniele, nós vamos agora, o pastor Raniele vai dar sequência aqui a essa parte doutrinária que é muito importante para embasar o nosso trabalho. Amém, pastor Juliano. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, a palavra do Senhor nos fala assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O verdadeiro cristão guarda dentro de si um mistério que o torna diferente de todos os demais homens da terra. A fé em Cristo, uma fé que é gerada no coração do homem ao ouvir e receber a palavra de Deus. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, nos fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir
e o ouvir a palavra de Deus. Esse caráter distinto do servo fiel de Cristo é destacado pelo Senhor Jesus através de dois símbolos, o sal e a luz. Neste programa e no próximo, vamos falar sobre o sal da terra. Jesus estava sentado e começou a ensinar aos seus discípulos. Para facilitar o aprendizado, ele utilizou de comparações, como esta do sal. Oferece uma bela lição de vida para aqueles que querem ser discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usa uma mensagem simbólica, tomando o sal, substância muito comum na natureza, como o exemplo ali de seu ensino. O sal é possuidor de propriedades completamente distintas na natureza. O sal cumpre o seu propósito de transmitir suas qualidades como substância ao meio em que ele é depositado. De modo semelhante ao discípulo de Cristo, deve ser uma força viva no mundo, irradiando na terra a mensagem da salvação onde quer que ele vá. Como o sal acrescenta sabor aos alimentos em que é adicionado, a mensagem da fé em Jesus reveste de significado o sentido em um mundo insípido e sem amor, além de fundamentais para o equilíbrio dos líquidos no organismo e nos músculos. Os nervos não funcionam sem ele. O que o Senhor queria dizer ao utilizar o sal como símbolo do servo de Cristo é que o crente em Cristo não deve guardar apenas em si as virtudes celestiais, mas vivê-las na terra e irradiar ao mundo a mensagem da fé aonde quer que ele esteja, Pastor Juliano. Amém. Terminamos a primeira parte. Agora, vamos fazer alguns comentários, né, Pastor Marcos, sobre o que o Pastor Ranieri trouxe, que foi muito importante. Isso. Nós vamos falar aqui para aqueles que estão nos ouvindo, né? Tanto o nosso público, que é da nossa igreja, como aqueles que assistem e gostam dos nossos programas, que o Senhor Jesus, ele no Sermão do Monte, né, na parte final sobre as bem-aventuranças, né, na última bem-aventurança, né, ele se dirige diretamente aos seus discípulos. E discípulo é aquele que segue, né, é o aluno. Então nós, como alunos do Senhor Jesus, nós aprendemos sempre com ele. A palavra é uma fonte inesgotável de ensino para nós. E o que nós podemos aprender hoje, né, nessa lição a qual o Senhor Jesus se refere, né? Jesus, lembrando que o Senhor Jesus, ele sempre falava, né, por parábolas, ele usava de metáforas que são figuras de linguagem, né? Ele usava a cultura local, o dia a dia das pessoas, para que aquilo que ele falasse, aqueles que o ouviam entendessem muito bem aquilo que ele estava falando. Então, quando ele se volta, né, ele se dirige para os seus discípulos, naquela época, no caso hoje nós, a igreja, né? E ele usa de uma comparação, né, de uma figura de linguagem, comparando nós, a igreja, né, os seus servos, com o sal da terra. E daqui a um pouquinho nós vamos aprender um pouco mais, e no próximo episódio também, sobre as características do sal, para que ele serve, não é? E nós como igreja, né, porque nós somos o sal da terra, né, que dá sabor, é o tempero, né, porque o sal tem todas as suas características. Mas hoje, o programa de hoje é um programa muito interessante, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre este ensino maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Então, Pastor Marcos, vamos comentar então as várias menções, né, na palavra sobre o sal? Isso, né? Há várias, né, menções na palavra de Deus sobre o sal nas Escrituras. Então, o sal era de uso comum nos tempos bíblicos, né? Tanto no contexto doméstico, como também no contexto religioso. Tratava-se de um elemento bastante conhecido, pois também era bastante consumido. No contexto geral das Escrituras, o sal é mencionado diversas vezes. No templo em Jerusalém,
o sal era indispensável na hora de apresentar alguns sacrifícios, principalmente os que envolviam cereais e holocausto. Isto está lá no livro de Levíticos, no capítulo 2, no verso 13. Diz assim: e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus, e toda a tua oferta oferecerás sal. Podemos ver também em Ezequiel, no capítulo 43, nos versos 23 e verso 24, que diz assim: e acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha, e oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Então, meus queridos, até hoje, alguns povos orientais têm o costume de selar contratos com uma pedra de sal. E na época de Jesus, eles traziam o sal do Mar Morto para Jerusalém. Uma boa parte era utilizado na alimentação, na medicina e na preservação de alimentos, etc. Então havia várias utilidades que o sal tinha. Mas especialmente porque o sal era misturado também nas ofertas. Então, quando acontecia nesse transporte de o sal cair no chão, ele se misturava com a terra que havia no chão. Então ele se contaminava. Então não havia como separar o sal da terra. Então os sacerdotes em Jerusalém, eles guardavam e amontoavam aquele sal em depósitos no templo, para ser utilizado quando o inverno chegasse. Em Jerusalém também caía neve, embora seja por pouquíssimo tempo. Mas nessa ocasião, o piso do templo ficava muito escorregadio devido ao gelo, oferecendo perigo de queda àquelas pessoas que iam ao templo. Então os sacerdotes pegavam aquele sal que estava contaminado, que estavam guardados nos seus depósitos, e jogavam no chão do pátio onde ficavam as pessoas para derreter a neve. Eles tiravam diariamente o sal do depósito e jogavam no chão para derreter a neve. Então as pessoas podiam pisar por cima daquilo ali. E as pessoas passavam pisando com suas sandálias por cima daquele sal. E Jesus viu isso várias vezes em Jerusalém. Por isso, Jesus declarou que aquele sal para nada mais servia, senão a ser pisado pelos homens. Pastor Juliano. Muito bom. Para todos que estão participando conosco, nós vamos aqui fazer agora um resumo. Nós estamos tentando, assim, na medida do possível, usar um texto bíblico e a revelação do texto para fixar. Porque agora nós vamos, no Evangelho de Mateus, o Senhor vai de uma forma mais prática, trazendo o ensino para os seus discípulos. Pastor Ronieli, vamos fazer um comentário, né? É importante, como o sal era importante, e essa didática que o Senhor usou. Didática maravilhosa, né, Pastor Juliano, Pastor Marcos Roberto? Porque o sal, ele é muito importante nos alimentos. Imagine um alimento sem sal. Você não consegue nem fazer o uso dele. Então você usa essa comparação, essa didática maravilhosa, dizendo que os discípulos, que nós somos o sal da terra e que esse sal não deveria ser insípido, ou seja, devemos ser um sal de boa qualidade, que serve para ser usado em alimentos, para conservar, no caso lá no Velho Testamento, os sacrifícios. Então o servo de Deus ele precisa dessa pureza, o sal tinha que ser puro, de boa qualidade. É o servo de Deus, é o homem, é a mulher, é o jovem, cheio do Espírito Santo, que é o tempero deste mundo. É muito bom você estar em um ambiente e você identifica ali um servo de Deus, na própria aparência da pessoa, ele como servo de Deus, aquele ambiente ali, ele é totalmente diferente aonde há um servo de Deus que é o sal do mundo. Isso é maravilhoso. Amém.
Pastor Marcos, eu acho importante falar também que o Senhor estava no momento que ele estava trazendo o ensino. Havia, né, uma sociedade com muitos religiosos e os discípulos teriam que ser diferentes. Eles teriam que ter uma característica, né, de uma mensagem viva que tocasse os corações. Isso, inclusive, né, a pastor Juliana fala do pastor Roniel, né, ele usou a expressão a didática, né? A didática de Jesus era muito simples, para aqueles simples entendessem o que ele falava, né? Então ele falou o seguinte, falou daquilo que era o dia a dia deles, né? O sal que caía no chão, que se misturava com a terra, que se contaminava, se misturando ele perdia as suas propriedades, as suas características. Ele deixava de ser o sal com o sabor, que dá sabor a tudo aquilo que ele toca, que aonde ele está ele preserva, para ser um sal insípido, ou seja, um sal sem sabor. Então, a escolha, né, o que nós somos, né? Nós somos o sal que, inclusive, né, só lembrando aqui que o sal a que Jesus falava era o sal mesmo de cozinha, também conhecido como o cloreto de sódio, não é? Perfeito. Então, nós, como servos de Deus, que sal nós somos, né? O sal insípido, né? Ou seja, sem sabor, né? Ou o sal a qual o Senhor Jesus se refere. Ele diz que o sal sem sabor, o sal insípido, era aquele sal que se misturava. Caía no chão, na terra, e o Senhor Jesus ele disse que esse sal para nada aproveita a não ser pisado pelos homens. É aquilo que eles viam todos os dias, né? As pessoas passando por cima daquele sal, porque era usado para derreter a neve, ali na época, quando caía a neve, porque era um sal contaminado que não servia para nada a não ser para aquilo. Então nós, como servos de Deus, nós damos o sabor ao mundo em que nós vivemos. Muito interessante, porque nós sempre aprendemos isso, né, no início da nossa conversão. O servo de Deus ele precisa ter um equilíbrio. Ele não pode ser insípido, mas também ele não pode ser aquela pessoa extremamente salgada, muito exigente, que essa parte é o Espírito Santo que fará na vida daquele que está chegando. Então, para todos que estão participando aqui conosco, esse é um primeiro contato que nós estamos tendo com o texto. No outro programa, nós vamos abordar com mais detalhes e o Senhor vai nos dar uma bênção onde nós vamos entender um pouquinho mais sobre o texto. Vamos nos despedir aqui dos nossos irmãos, né, pastor Roniel? Isso. Amém, pastor Juliano. Pai do Senhor, pastor Marcos Roberto também, e a todos que estiveram conosco em mais este episódio do programa Evangelhos. Continue conosco todas as semanas. Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Roniel, a paz do Senhor a você, né, que esteve conosco, que está conosco todas as semanas no programa Evangelhos. Que Deus abençoe a você e a sua família e até o próximo programa. Amém. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor. Esse programa está na grade da TV Manaim, também está sendo passado no nosso YouTube. Aqueles que puderem compartilhar, comentar, enviar para um amigo, é sempre uma grande bênção para anunciar a palavra do Senhor. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo programa.